Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu só confirmar aqui no YouTube se o meu áudio está 100% antes de iniciar oficialmente. Deixa eu ver, pelo menos aqui tá ligado e aqui tá mostrando que sim, mas eu sempre gosto de testar, e quem se faz ao vivo, né? Treino a treino, jogo é jogo. E deixa eu só ver aqui, tá? O YouTube tá dizendo que eu já estou ao vivo. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Obrigada. Ah, tá tudo certinho aqui. Aqui tá tudo certinho. Se tá tudo certinho, bora lá, sem mais delongas. Antes de tudo, gratidão para quem está ao vivo e quem está assistindo gravado também. Fica aí o meu obrigado. E neste momento a gente vai começar uma jornada. E essa jornada, para quem empreende, já pega aí o lápis, caneta, um papel, já separa tudo. Por quê? Porque a gente vai falar de um assunto que mudou a minha percepção de ver os negócios. E o chat é o lugar onde a gente vai interagir. Então, se tiver dúvida, quiser perguntar, interagir durante, pode ficar tranquilo. Registra no chat que depois eu volto e vou respondendo vocês, tá? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela, porque uma hora passa rapidinho. Deixa eu só pegar aqui certinho. E perfeito. Deixa eu colocar em modo de apresentação. Tranquilo, tranquilo. Aê, apresentação no ar. Então, qual que é a temática desta palestra? Amor, ordem e progresso. Então, eu vou seguir aqui um roteiro e vocês vão anotando. Lembrando, o chat vocês podem escrever e aí eu vou voltando e a gente vai interagindo, tá? Por que essa temática, eu trouxe essa temática? Pelo seguinte, vocês vão ver que na nossa bandeira sempre esteve uma mensagem. Sempre esteve escrito uma mensagem. E essa mensagem, ela vem de uma longa data, de uma longa jornada. E é meio que é como se a gente estivesse resgatando a base para as coisas darem certo. Principalmente quando você empreende, você lida com o social. E o social requer que você se movimente. Por onde que eu começo? Por onde que eu recomeço? Então eu gosto de passar o quê? Uma ideia, uma essência que já está na bandeira do nosso país. Só que você deve estar se perguntando: ah, mas não tem a palavra amor lá. Você vai ver que já esteve. É só uma questão aí de história. Então, primeiramente, meu nome é Suelen Borelli, eu sou nexialista em gestão empresarial. Suelen, o que é ser nexialista? Faz interconexões da informação. Todo especialista no segmento que você já é nexialista, porque você entende, deveria pelo menos, né, entender com profundidade aquilo que você executa. Então, você faz interconexões das informações muito mais rápido do que outras pessoas. Eu faço isso aqui para os negócios e para a gestão empresarial. Então, além de ser especialista nisso, eu sou nexialista nisso. O nome da minha empresa é Borelli Academy e a gente leva uma única coisa para o mercado: gestão empresarial. Só que a nossa é a 4D, que a gente vai falar isso em outro momento. E aí, eu quero compartilhar duas imagens. Presta muita atenção, e eu sempre gosto de começar pontual, o mais pontual possível, porque o brasileiro, ele é conhecido como o pessoal que não tem responsabilidade. A gente precisa começar a mudar esse cenário. Então, dos que são, precisa ser pontual. E, digo mais, antecipação. Sempre, gente, antecipação é sucesso. Porque quem se move primeiro sempre está em destaque. Então, sim, minhas palestras começam no máximo 1 minuto, 2 minutos no máximo, tá? E normalmente no começo de cada palestra tem informações que vai calibrar sua mentalidade para o restante. Então, às vezes, tem gente que chega no meio, no fim, pega informação tudo pela metade. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas na sua vida. Informação, ela é construída para ser um combo. Então, se você não pega no começo, você não vai entender o final. Então, comece a observar se anda fazendo isso como padrão na sua vida. Você se inscreve, não participa. Ah, tem horário marcado, você chega a hora. Gente, tudo isso são indicadores. E isso faz parte do comportamento, tá? Então, eu quero mostrar duas imagens aqui que é essencial nesse momento aqui para vocês.
presta atenção nessas imagens. Talvez você vai falar, nossa, não tem nada a ver com a palestra. Calma, lembra que eu sou nexialista. Tudo tem a ver. Você vai começar a conectar os pontos. Observa essa imagem. E agora eu quero que você observe essa outra imagem. A primeira imagem é o nosso cérebro. E a segunda imagem é a nossa mão. É o projeto mão, projeto cérebro. O que eu quero que você observa nessas duas imagens? Qual é o padrão, tanto em uma como a outra? Pensa aí com você. Que padrão que eu estou vendo numa imagem ou outra imagem? E aí eu quero que você se manifeste no chat. Que padrão que você está vendo? Escreva aí. Qual é o padrão das duas imagens? Escreva aí no chat. Lembrando que não tem certo, não tem errado. Só participa. Que padrão você está vendo nessas duas imagens? Bora lá. Escreva no chat. A minha pergunta é: eu estou mostrando duas imagens. Qual é o padrão das duas imagens? O que você enxerga de padrão aí? Escreva no chat. Bora lá, quem vai ser o primeiro ou a primeira? Sem medo de errar, tá? Pode escrever. Qual é o padrão da imagem 1 e da imagem 2? Da primeira e da segunda. Bora lá, gente, pode escrever. Existe um padrão. Que padrão que é? Eu quero que você capte esse padrão nessas duas imagens. Bora lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem é que vai ser o corajoso? Ó, o senhor Otávio colocou aqui, ó, imagens repetitivas de parte do corpo humano. Mas essas imagens repetitivas, ela tem um nome. Qual é o nome? O que você está vendo? Tanto em uma, são imagens repetitivas, mas qual é o nome delas? O que você está vendo de padrão nessas imagens? O senhor Otávio, obrigado, mas bora lá. Quem é o próximo a arriscar-se aí, antes da gente avançar? É muito importante você observar, porque o tempo todo isso está acontecendo ao seu redor. E isso aqui muitas vezes faz com que você não avance no seu negócio, porque você não observa esse padrão. Observou o padrão, corrigiu o padrão, você começa a avançar. Vamos lá, além do seu Otávio, quem mais? Vamos lá, gente. Temos aí algumas pessoas ao vivo. Bora, participa, arrisque-se, coloca qual é o padrão. Só mais um eu já avanço. Bora lá, quem é mais uma pessoa para liberar a gente para avançar no slide? Aqui a Ariane falou, ó, camadas do corpo humano, processo até chegar na pele e no cabelo. A Ariane falou a palavra mágica aqui, ó, camadas. Bora lá. Então, nas duas imagens, existe um padrão, e esse padrão chama-se, como ela colocou aqui, ó, camadas. Indo por esse pressuposto, a gente avança. Quais são os padrões? Camadas. Esses são os padrões das duas imagens. Tá, entendi. Então, ali são padrões. Agora ampliei aqui e vi melhor os detalhes. Mas vocês conseguem perceber, deixa eu só voltar aqui rapidamente, que são camadas, né? Então, aqui o cérebro, aí tem camada, 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 camada. Suelen, por que essa imagem aí? Já vou explicar. Tudo gira em torno de camada. Nós somos feitos por camadas, nós aprendemos por camadas, e negócios também são feitos por camadas. Quando você não sabe a ordem das camadas, é onde muita gente se perde. Porque tudo e nada é a mesma coisa. Mas o todo é um combo. Só que tudo tem a parte exata. Por isso que entender as primeiras camadas é importante. E hoje, o amor, a ordem e o progresso representa essas três camadas. Então, quem está aqui presente ou quem está vendo gravado, você está voltando para uma base, que é o quê? Entender as três camadas iniciais que compõem todo o negócio. E cada camada dessa, se a gente abrir, a gente começa a fatiar, que é isso que eu vou fazer hoje com vocês. Então,
Existe um padrão em tudo. A natureza não pula fase. Nós somos feitos por padrões, por camadas. Só que a gente também tem que aprender por camada. A gente gerencia por camada. Quando a gente entende isso, você começa a perceber o quão importante é organizar as coisas. Porque senão você faz as coisas de trás para frente, frente para trás, igual português. Olha aqui que a P2 colocou, camada por camada, tijolinho por tijolinho, vou né? Tem aquela música. Gente, é tijolinho por tijolinho. Depois eu vou começar a comentar com vocês as outras camadas que existem. Isso aqui é as iniciais, tá? Então vamos destrinchar como Jack Stripador por partes para a gente entender, então. Peraí. Deixa eu entender a camada do amor. Será que eu estou perdendo o amor no meu negócio? Será que eu estou perdendo a ordem? Será que eu estou perdendo o progresso? Porque se eu não entendo as camadas, você se perde, tá? Então, bora lá. Resgatar o amor, a ordem e o progresso. Vamos começar pelo amor? Vamos começar pelo amor. E para começar pelo amor, já vou começar tanto no amor, na ordem e no progresso, eu vou dar uma dica de leitura, tá? E todos esses livros, no nosso canal no YouTube, tem um vídeo falando sobre esse livro. Então, para quem quiser ouvir, pode ouvir o quê? A minha resenha sobre os livros, tá? Tá tudo no nosso canal. Mas, o que eu quero destacar aqui no amor? O livro Garra, da Angela, aí o sobrenome dela sempre mata, Duckworth, Angela Duckworth, ela fala o seguinte, garra é de garra mesmo. Como é que eu faço para ter mais garra naquilo que eu faço? O livro, no resumo da ópera, diz: você vai ter garra, você precisa ter garra para ter perseverança. Porque levar o projeto empresarial à frente por curto, médio e longo prazo, você tem que ter amor naquilo que você faz. Então, um princípio da garra é amar aquilo que faz. Só que o que é o amor nos negócios? É só ter garra? Como é que se desenvolve essa garra? Então, indo pela base, a primeira coisa que você deve ter no seu negócio, sim, é amor. Porque se você não amar o que você faz, você não vai entregar, você não vai transbordar, você não vai transcender, você não vai fazer o que tem que ser feito. Tem gente que ama o que faz, mas não está fazendo o que tem que ser feito. Gente, negócio não vive só de amor, não. O amor, ele é prático, ele vai para o comportamento, você tira do colo as coisas. Então tem gente que fala, eu amo o que eu faço, mas não trata o negócio como negócio. Você ama o que você faz, mas você não faz o que tem que ser feito para esse amor e para o mundo. Então, o primeiro lugar que você deve resgatar aí, essa primeira camada, é o seu amor com aquilo que você faz. Aí, se eu não amar o que eu faço, alguma coisa você tem que amar, porque senão você não vai ter garra. O crime organizado, eles não têm amor, eles têm amor ao dinheiro. Ele tem que amar alguma coisa para se envolver com aquilo, porque todo cenário tem riscos. E aí, o problema é se você amar demais aquilo que você faz. Aí ferrou. Porque se tiver mais amor e menos ordem e progresso, não vai dar bom. Infelizmente. Agora, você pegar o seu amor e canalizar ele como uma energia e ir para as próximas fases, gente do céu, sai da frente. É só questão de tempo. Porque o amor ele não é quente. Existe uma palavra grega que é persistência. Ou melhor, o persistente, ele não é teimoso, porque ele vai fazer o que tem que ser feito até dar certo. Mas existe uma palavra grega que chama entusiasmo. Quem ama aquilo que faz é um entusiasmado, do grego em Deus. O amor de Deus, ele enxerga a longo prazo. Então, é uma questão que agora é de você analisar. Será que você ama demais o seu negócio a ponto de não estar fazendo o que tem que ser feito? E aí eu vou falar para vocês que a gente mede isso, tá? Dentro da Borrelia Academy. Então, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Não tem aquela frase lá, aquela trechinho de música? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só, que é da boca para falar. Tá vendo? O amor não é só fala, não. É ação. Então, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. A questão é, o que é o cuidar? Porque o cuidar de um cachorro, de uma criança, de uma casa, não é só falar, eu amo você, casa, fica limpa, plim. Não. Eu amo decoração, mas não tem nenhum decorado.
Gente, amor não é falácia. O amor, ele é hábito. Porque cuidar é igual gestão. Cuidar requer gestão, porque a gestão é uma habilidade de cuidar de vários elementos. Então, quem tem filho aí sabe, filho, quem tem filhos humanos e filhos não humanos, né? Requer uma gestão. Não é só falar eu amo meu filho, mas não limpa uma fralda, não leva no hospital, não cuida da saúde, não faz um cronograma de vacinas. Não, cuidar requer um combo de movimentos. E isso requer habilidade. E a habilidade é ação. Então, se você fala que você ama o seu negócio, mas você não está fazendo o que tem que ser feito, é falácia. E esse é um ponto que você tem que resgatar naquilo que você faz. Ah, Sueli, eu gosto do dinheiro. Tá, mas dinheiro por dinheiro, até droga vende. Se você quer ganhar dinheiro com aquilo que você faz, você precisa resgatar o seu amor. Primeiro, para servir o outro. Maior é o que serve. Então, existe um propósito naquilo que você tem como negócio. A pergunta é: você precisa resgatar isso? Senão você não vai fazer o que tem que ser feito. E o que precisa ser feito quando se trata de amor? Aí eu trouxe aqui as 5 linguagens do amor. Ó, até as 5 linguagens do amor, gente, presta atenção, é tudo movimento. Tempo de qualidade. Para eu ter tempo de qualidade, eu tenho que ter uma gestão do tempo, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que ir até o lugar. Sábado eu fui assistir o show do Michael Jackson Cover. Puta gestão. É ver o hotel, porque eu queria pernoitar, ver a logística. Ah, o show é em tal lugar, mas aquele lugar não é tão bom, então eu vou ficar hospedado aqui. Ah, então para ir para cá eu vou pegar o Uber, depois que horário, aí tem que ver bateria. Aí tá, como é que tá os ingressos? Tá, não tá? Tá. Faz reserva. Você quer... Olha, isso é gestão. Porque tempo de qualidade requer cuidar de várias coisas. Ah, eu vou no shopping. Você não sai da sua casa e vai para o shopping. Você vai, você prepara roupa, você prepara combustível, você pega dinheiro, você vê várias informações. Então, a linguagem do amor, ó, é um combo de ações. Palavras de afirmação. Tem gente que se contenta com palavras, mas é verbo. E às vezes isso aqui é o mais basicão. Atos de serviço, já entra habilidade. Presentear, meu Deus, você tem que conhecer o outro, aí você vai comprar, você vai agradar, você dá. Toque físico, mesma coisa, né? Então, as 5 linguagens do amor, aproveitando, né, essa camada do amor, as próprias linguagens do amor fala de movimento, fala de você estar em movimento. Então, para que eu possa realmente amar, eu preciso me movimentar. E aí, eu quero fazer uma enquete rápida aí com vocês. Você vai anotar assim, ó, de 1 a 2, 3 a 4 e 5 sendo o máximo. Qual é o seu nível de amor com aquilo que você faz? Fala aí para mim. Responde rapidamente. No que você faz hoje com o seu negócio, lembrando, tá? Qual é o seu nível de amor? Como que você considera que você está amando e estando satisfeito com aquilo que você faz? Ah, eu amo o que eu faço. Que nota você daria? 1 a 2? 3 a 4? Nota 5? Vota aí para mim. Por que é importante fazer essa autoanálise? Para que você possa medir. O que é qualitativo, a gente tem que transformar em quantitativo para a gente poder ter o que? Uma temperatura. Então a pergunta é direta: se você tivesse que dar nota para o amor em relação àquilo que você faz hoje, com o seu negócio, com aquilo que você executa, com a sua profissão, com a sua especialidade, que nota você se daria para esse amor, sendo de 1 a 5? Tá ali entre 1 e 2? Tá ali entre 3 e 4? Tá ali nota 5? Coloca para mim aí. Avalia. Pode votar, gente. Fique à vontade. Não paga não para votar, tá? Então avalia isso, faz uma autoanálise. Será que eu amo o que eu faço? Será que realmente eu estou amando aquilo que eu faço? E mesmo que seu amor esteja baixo, tá? Mesmo que esteja baixo. Normalmente, as pessoas votam que o amor dela tá ali, uma temperatura boa. Só que o que eu vou mostrar daqui a pouco é o que vai fazer você
ter uma equivalência, se realmente você ama aquilo que você faz. Porque se você não desenvolver as outras partes, pode ser que seu amor não esteja tão calibrado. Bora lá, pode votar. Quem vai ser o primeiro a votar? É bom vocês participarem. Aí eu não sei como que tá aparecendo aí para vocês, tá tudo. Deixa eu ver aqui como é que aparece para mim, porque vai que aparece para mim, mas para vocês não tá aparecendo. Pode votar que é de graça, tá? Só pra gente interagir aqui, deixa eu só ver. Ah, eu acho que ele só aparece na telinha, né? Então vocês não conseguem votar. Por que eu não sei, viu, gente? Tá aí. Tá, tá. Beleza. Então, test drive não. Deixa eu ocultar aqui. Então, vamos retomar aqui e avançar. Mas você deve responder para você. Quanto de amor? Aí você vai ter seu número. Ah, hoje a minha nota hoje é 5. E aí a gente mede isso no nosso sistema de gestão. Por que que é medido? A gente tem um ecossistema de gestão empresarial que se chama Market Hunt. E aí ele tem um software, e esse software você gerencia o seu negócio. E existe 3 indicadores lá, que é o amor, a ordem e o progresso. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que compõe esse amor, porque a gente tem como avaliar. Então, no meu caso, o meu amor, aquilo que eu faço, está em 100%. E por que que isso é importante? Para eu ter garra? Porque uma coisa leva a outra, senão você não se entrega ao projeto, tá? Então, essa é a minha avaliação. Então, o que que representa esse amor nos negócios? E aí, eu sou categórica. Habilidades. Porque habilidade é superpoder. Quando você desenvolve uma habilidade, você aumenta o seu potencial de conduzir. Então, só que habilidades também são por camadas. Lembra o padrão? Primeira habilidade que todo empreendedor deve desenvolver, e todas essas habilidades que eu vou falar com vocês, a gente desenvolve aqui, individualmente, cada uma no seu momento, tá? É a gestão empresarial. Por quê? Porque você lida com projeto. Empresa é um projeto. E se você não desenvolve essa habilidade, lidando com o projeto, você fica muito longe do que é realmente o mercado. Aí você tenta consertar uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa não conversa com a outra. É como se fosse uma pessoa cheia de band-aid. Machucadinho você foi lá, consertou, tô machucadinho você foi lá, consertou, mas a pessoa não está inteira. A segunda habilidade é gestão no tempo. Porque sem gestão no tempo não tem nem gestão empresarial. E por que essa habilidade é importante? Porque ela aumenta o seu poder de realização. E às vezes acontece do pessoal aparecer aqui e primeiro tem que resolver a gestão do tempo, porque a pessoa não está aberta para a gestão empresarial ainda. Então, normalmente, ou é uma ou é outra. Só que hoje eu sou categórica. Se a pessoa fatura abaixo de 50 mil mês, não tem gestão empresarial, fez o nosso diagnóstico, é por aqui que se começa. Porque depois as outras vão potencializando. E tem gente que tem uma ou outra já, né? A terceira habilidade é gestão financeira. Tem muita gente que tem dificuldade com gestão financeira porque não tem gestão do tempo. Porque uma impacta na outra. E aí, a quarta habilidade mais importante é gestão de projetos. Acaba isso, Eren? Não, mas é o começo. Só que se você tem essas camadas de habilidade, o seu amor com o seu negócio ele aumenta, porque você aumentou seu potencial. Não tem como ser intransferível, é sempre no indivíduo. Então, o indivíduo de cada empresa, principalmente quem está à frente de negócios, precisa desenvolver habilidades. Por isso que a gente transforma especialista em gestor. Esse gestor tem essas habilidades. Aí, quando eu vou, por exemplo, propor um trabalho de consultoria empresarial para uma empresa, eu já tenho essas habilidades. Então, a pessoa está comprando praticamente uma pessoa que já tem superpoderes. Resolve muito mais coisas do que ele faria, né, ou ela faria no tempo. Então, gente, para aumentar o seu amor, você precisa aumentar o seu poder pessoal, seu domínio pessoal. Só que tem que saber por onde começar. E eu sempre vou defender gestão empresarial. Porque eu já vi muita gente, estou vendo muita gente batendo cabeça porque as pessoas não sabem organizar os fatores. Tudo é camada, até a natureza é assim. Só que a gente precisa aprender a organizar a nossa mente. Porque senão você se perde mesmo, tá? Então, Suelen, como que eu vou melhorar meu amor? Desenvolvendo habilidades. Isso nos negócios, tá?
E isso vai aumentar a sua garra. Fazendo isso, você começa a avançar para a próxima fase. Coloca aí se entendeu a lógica do amor. Porque uma coisa é amar o que você faz como profissão. Ah, eu sou advogada, eu amo o que eu faço. Essa é a sua expertise. Só que só isso não basta nessa camada de amor. Precisa aumentar o seu domínio pessoal, para que você aumente seu poder de conduzir a próxima fase. Porque tudo isso é aplicado aos negócios, tá? Então coloca aí se você entendeu, se tem alguma dúvida relacionado a essa camada que eu falei do amor. Então, mais uma vez, eu vou repetir aqui a opinião da Patrícia, camada por camada. Então, a gente abriu o que? A camada do amor. Camada do amor é a sua especialidade e desenvolver habilidades. Ponto. Isso aumenta o seu potencial. Se você respondeu para você de 0 a 5, qual nota você dá para o seu amor, você já sabe sua resposta, tá? Vamos avançar. Ah, eu fiquei com dúvida no amor. Coloca aí no chat. Coloca aí no chat, tá? Agora a gente vai falar da ordem. A próxima camada é a ordem. E como dica de leitura, eu dou para vocês o livro do Amir Klink, que é 100 Dias entre o Céu e o Mar. Em outubro, vai sair um filme sobre a história do Amir Klink, que é baseado neste livro. E por que aqui eu trago a informação ordem? Porque, primeiro, as camadas que a gente viu naquelas duas imagens, gente, a natureza, ela é ordinária. Ela cria a ordem lógica das coisas. Então, a ordem ajuda a gente a lidar com o caos. Porque o que a gente mais tem na nossa vida é caos. Caos é insumo para a gente criar a vida. Não é ruim. Eu sempre falo, inclusive, caos é treino. Só que se você não tiver a habilidade de organizar o caos, você se torna o caos. E aí isso vai somatizando. E aí isso vai começando a ir para outras esferas. E se o seu amor está baixo, você decai mesmo. Prova disso, mortalidades empresariais. Empresa não quebra, quem quebra é o dono. É sempre isso. É um padrão. Então, se você entende o padrão, você já reconheceu os seus inimigos. Você já reconheceu? Então, faz o que tem que ser feito. Simples assim. Mas a resistência de ser melhor do que é faz muita gente ficar onde está. E encontra desculpa no tempo. Falei assim, meu Deus, a pessoa está em caos. Ela não quer avançar. Ela não quer ir para o progresso. Porque para você progredir, você tem que passar pela ordem. Não basta ter amor. Não basta querer o progresso. Olha a ordem dos fatores. Ordem. E o que compõe a ordem? Por que eu trouxe esse livro? Se vocês verem esse vídeo no nosso canal, vocês vão entender o que eu vou dizer para vocês. Ordem requer planejamento. Ordem requer antecipação. Ordem requer escolhas. Ordem requer estratégia. Não é assim, eu vou organizar. A gente não está falando de organizar. Até para organizar uma casa, tudo tem lugar. A organização do ambiente só fica organizado quando tudo tem lugar. Nos negócios, tudo tem lugar. Só que você às vezes não sabe enxergar. Você sabe enxergar coisas físicas. Isso aqui e aqui. E a informação que é invisível? Você coloca onde? E tem informação invisível, Sueli? Uai, que planeta você vive? Se eu estou falando, você está ouvindo, o invisível já está acontecendo aqui. É questão de lembrar quem é você nesse planeta. Tem gente que está empreendendo sem saber quem é, como pessoa e como potencial empresário ou empresária. O Amir Klink, ele atravessou o Atlântico num barco a remo. Ponto. A pergunta é, como é que ele fez isso? Projeto. Lembra que eu falei que uma das habilidades, uma das últimas é gestão de projeto? Não se faz ordem sem aquelas habilidades. Por quê? É uma questão de ampliar a mentalidade. Olha o que o seu Otávio colocou aqui. Eu li esse livro há muito tempo, mas a mensagem principal é justamente planejamento. Se ele não tivesse planejado direito, teria morrido.
E não foi só um plano não, tá, gente? Se vocês lerem, eu sugiro que vocês leiam um livro. Porque o planejamento levou 2 anos, o book amarelo dele. A execução do plano, que é a parte rica, porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Só que nenhuma batalha acontece sem plano. Uma coisa leva a outra, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Só que a teoria, ela é o embasamento para você praticar. Então, normalmente hoje, quando eu falo com empreendedores, eu dou um exemplo, né, uma analogia de casa, ó, alicerce, parede, telhado. Para construir uma casa para dar planta. Cadê a planta do seu negócio? Muita gente não tem. Então, não sei o que você está construindo. Às vezes tem gente que deu certo, por quê? Encontrou uma oportunidade, às vezes deu certo. Como eu disse, até droga vende. A pessoa está em busca do caos, a pessoa oferece o caos, deu venda. Só que às vezes você não vende decadência, você vende ascensão. E a ascensão, o público é menor. É mais fácil manter onde o povo no chão, né? Na chão, como dizia. Ascensionar requer você ser mais esperto que o mercado. Porque são poucos que estão prontos para comprar, mas muitos precisam ser despertados. E às vezes quem tem o negócio não tem a paciência porque não tem mentalidade. Você tem que ter mentalidade para jogar o jogo. É um jogo de xadrez, praticamente. Então você tem que ter o amor, mas você tem que ter a ordem dos fatores, senão você não movimenta as peças, tem que ser movimentado. E isso requer aprender. Então não adianta só ficar gastando dinheiro com marketing, publicidade. Gente, você está queimando dinheiro à toa. Você tem que saber, inclusive, onde aquilo tem que entrar no negócio e medir, senão não vai. Aí o homem vai atravessar o Atlântico. Aí ele busca um especialista lá. Primeira coisa que o especialista fala, ó, o seu barco tem que tombar. Para quem sempre teve a mente de reto, falar que o negócio tem que tombar, ele teve que mudar a mentalidade dele. Só que ele considerou ouvir o especialista. E lá em 1984, se eu não me engano, o barco do Amir Klink tombava. Por quê? Igual o João Bobo, sabe? Tinha aquele ponto, porque ele ia enfrentar ondas gigantescas. E se o barco dele fosse reto, rígido, as ondas iriam detonar o barco dele. Então ele teve que pensar várias coisas. Ele teve que pesquisar várias coisas. Mas ele executou. E aí ele foi estudar, inclusive, sabe o quê? Por que, que os outros que tentaram não dava certo? Uma das coisas que ele descobriu, além do barco, né, tombar, como diz a Carol Conká, já que é para tombar, tombei. Uma das coisas que ele descobriu, o insucesso de quem tentou e não conseguiu, a alimentação. 100 dias no mar, você tem que se alimentar. Você tem que beber água. Um dos fatores foi a alimentação. Porque o pessoal comia sardinha, o restante, dava uma dor danada no estômago, eles não tinham condição física e mental, o corpo não aguenta. É mente, é espírito, mas tem um corpo físico também, não pode ser ignorado, é outra camada. Percebe? Então, essa organização requer que você seja preventivo. E para você ser preventivo, você tem que ter um nível de conhecimento sobre aquilo que você está executando. E aí eu vejo um monte de empreendedor e graças a Deus vocês estão sobrevivendo. Falar que bom que Deus ainda ajuda, né? Só que onde nós estaríamos se a gente fosse muito melhor? Muita gente não sabe. Onde você estaria se você fosse melhor do que você está hoje? Se o seu amor tivesse carregadíssimo, se você tivesse seu projeto, ó, com o barco, ponto para tombar, mas você vai chegar no seu objetivo. Fazendo os ajustes que tem que ser feito, se é para tombar, tombei. Espera aí, eu tenho que fazer porções pequenas de alimentação? Vou fazer. Outra coisa que favoreceu o sucesso do Amir Klink no decorrer, ele fez a carga horária dele em forma de CLT. Ele acordava às 8, remava, ele fez um planejamento do tempo, senão ele não ia atravessar o Atlântico. Ele fez ajuste na rota dele, porque observação. Caramba, isso não está dando certo. No meu plano era uma coisa, mas a realidade está me mostrando outra. Faz ajuste de rota, mas ele não saiu da rota dele, do objetivo dele. Percebe, gente?
Ordem não é só uma palavra. Não é só uma palavra. O amor não é só uma palavra. Então, onde que a gente encontra a ordem? Primeiro, no dia a dia, que causa é treino. Ah, eu não estou vendendo quando deveria vender. Ah, eu estou com problema de pessoas. Parabéns, causa é treino. Só que você é o dono do negócio, você não pode entrar em caos. Se tem uma pessoa que tem que ter ordem, é você. E se você não sabe lidar com isso, você precisa de alguém que te ajude a lidar com isso. Ou você aprende ou terceiriza. Gente, é simples. Quando eu vejo empreendedor reclamando, eu já falo, ou aprende ou terceiriza. Qual você quer? Aprender leva um tempo, mas é mais econômico. Terceirizar tem que investir, mas vai resolver seus problemas, pelo menos no momento. Gente, para de chorar. Ou aprende ou terceiriza. Caos é treino. Nossa, tá tudo aqui arrebentando. Caos é treino. A vida acontece enquanto os negócios acontecem. A vida não para você resolver seus problemas pessoais. Enquanto você está empreendendo, a criança chora, meu cachorro mês retrasado faleceu, decisão rápida, e é assim. A gente fica triste, a gente chora, mas eu estou ainda navegando no objetivo. Porque a vida acontece quando os negócios acontecem. Antes de entrar aqui com vocês, tive que comprar ração pasgata lá da casa da minha mãe. Lá vai eu, liga na agropecuária, tem saco de 10 quilos, quanto que é, faz o Pix, resolvido. Mas enquanto as coisas estão acontecendo, outras coisas vão acontecendo. Causa é treino. Esse esse primeiro D, significa que é a primeira dimensão. Na primeira dimensão, a nossa realidade. A nossa realidade é caótica. Para melhorar a nossa realidade, a gente tem que ir para a segunda dimensão. E isso é mental, que é o entendimento das coisas. Entendimento da ordem. Por onde eu começo? Ontem, inclusive, a pessoa está até aqui, eu fui fazer uma visita para propor um projeto e eu escrevi lá no papel: primeiro, segundo, terceiro. Você tem que fazer isso, isso, isso. Você vai fazer comigo ou semigo, mas essa é a ordem dos fatores. O que acontece quando eu faço com a pessoa? Primeiro, múltiplos talentos. Em vez de você aprender tudo que eu sei, você já me tem. E aí facilita. Um exemplo, tá? Mas tem gente que às vezes, gente, não tem condição de comprar o seu trabalho ou o meu trabalho. Então vai pelo caminho do aprendizado. Vai levar um tempo, mas vai chegar no mesmo resultado. E aprender requer entender. Você só tem conhecimento quando você tem contraste. E às vezes você está onde está porque você não coloca contraste na sua vida. Você bebe de várias fontes, fica com um monte de conhecimento fragmentado, não sabe conectar a informação, não sabe onde aplicar, se perde. Tem que definir qual água você vai beber do conhecimento. Eu falo isso, inclusive, para os nossos clientes. Ah, é só para ouvir você, Suelen? Não. Só que, se você não me ouvir agora, você não vai ter autonomia depois. Porque tem muita coisa depois do seu sim. Então, faz o que tem que ser feito, tira do colo, avança, chegou num patamar, vai ver outros profissionais. Porque a gente não é verdade absoluta. Mas a gente é a base para você sair de onde você está. Entendimento é segunda dimensão. Você dá altura para sua mentalidade. E aí você começa a se aprofundar. Bem-vindo à consciência. Aí você vai ter o conhecimento, quando você se aprofunda naquilo. E o conhecimento, ele te dá o quê? A liberdade para escolher. Se você não tem conhecimento sobre as coisas que você precisa saber sobre aquilo que você está fazendo, você está navegando no escuro. Você não tem rota, você não preparou seu barco, você não tem um projeto. Onde você acha que você vai parar desse jeito? É simples, é uma lógica. Quanto tempo mais você vai ficar navegando no escuro? Tem que ter amor, sim, tem que carregar a dose do amor, mas tem que ter ordem. Senão você vai cair nas estatísticas. Ah, eu não caio nas estatísticas, você está pagando conta sobrevivendo. Uma coisa, os negócios sobrevivem, paga a conta, a vida que segue. Outra coisa são projetos empresariais. Tem gente que está contente, paga a conta. Para a pessoa está tudo certo. Saiu da CLT, vende a atividade dela, paga as contas dela, a vida que segue. Mas se você só olhar para o seu umbigo, você deixou de ter oportunidade de mudar uma sociedade. É um negócio que vai além de você.
Isso, inclusive, é uma visão muito egóica do empreendedorismo. O empreendedor precisa transbordar. E primeiro começa com você. Senão você não gera impacto na sociedade, só gerou na sua vida. Aí todos os problemas que você ignorou e não fez parte, você negligenciou. E aquilo que você não faz parte da mudança, faz ser conivente. Gente, quem tem negócio precisa pensar a longo prazo, em nível social. Você precisa sim gerar emprego, você precisa ter cultura no seu negócio. Só que se você não começar a mudar a sua mente, primeiro, tudo isso que eu estou falando é balela. Tem gente que tem medo de enfrentar as coisas. Vai cair nas estatísticas. E quando der problema lá fora, aí vem outra pandemia, aí vem futebol, aí vem sempre vem, ai, agora é isso, ai, agora é o concorrente, ai, agora está sempre olhando para fora e não olha para dentro. Quem empreende tem que só olhar para dentro e seguir no seu barco. Aí vai vir uma onda. Você se preparou para a onda? Nossa, eu vou ter que limpar lá embaixo e tem tubarão. Você tem que saber, tá? Causa treino. Você se planejou para isso? Não. Então você vai sempre chorar. Tem que despertar. A nossa gestão empresarial é 4D. Aí o 4D é a quarta dimensão. 3D, sabe a impressora 3D? Impressora 3D você imprime as coisas, você pega. A 4D, você olha de cima. É onde você desperta. Você precisa de mapa. Você precisa do todo, você precisa ter visão holística, visão macro, seja lá qual visão você usa. Se você não tem a visão do todo, você sempre vai se perder nas partes. E tem gente perdendo dinheiro à toa, simplesmente por não ter visão empresarial. É uma resistência ao progresso que se afoga no caos. É por isso que eu falo, onde nós estaríamos se tudo isso fosse superado? Suelen, dá para medir a ordem? Mas com certeza. Se tem uma coisa que dá para medir, porque quem não mede não gerencia nada. Quem não mede não gerencia nada. Tá com o barco, sei lá para onde. A ordem, ela tem que estar 100%. O amor tem que estar 100% e a ordem tem que estar 100%. Se você não sabe medir isso, você vai ter que aprender a fazer isso. Porque senão você não vai para o bendito lugar que é o próximo lugar. Como está a sua ordem empresarial? Duas perguntas que eu posso fazer. Primeiro, quanto por cento você está da sua meta de faturamento em 2026? E quanto ainda tem que melhorar? Segundo, qual a sua performance comercial? Tem que estar a resposta na língua. Ou, eu não sei de cabeça, olhar. Qual o seu NPS? Net Promote Score, como está a satisfação dos seus clientes? Em dados, não em, falaram. Não, isso daí é depoimento. Em dados, tem que ser medido. Como está a sua conversão de lead? Como está a sua conversão de prospecção? E o seu orçamento? Qual o seu cliente ideal? Eu acho, eu vou ver, fazer um curso. Não, isso era para ser medido. Quais são os projetos em andamento? Qual o planejamento de marketing? Qual o próximo movimento que você vai fazer? Você não tem essas coisas, você não tem nada. Você não tem uma empresa. Você tem uma atividade comercial. A atividade comercial se vende como droga. Só que até o crime organizado. Pior ainda, gente, até o crime organizado. Aí você que ama o que você faz, tem um puta projeto, tem uma empresa com potencial, mas não tem o quê? Cunhão para fazer o que tem que ser feito. Como diz os nordestinos, pegando, aproveitando. Gente, você tem que ser intencional, senão não vai. Não adianta ficar reclamando que não está faturando, que a concorrência está dizendo algo que não está. Célia, eu preciso saber como é que eu estou. E aí? Tá aí, eu vou te dar. Eu estou transbordando na sua vida. Para quem já fez, já tem as respostas. Para quem não fez, fica a dica hashtag. Faz um raio-x que é gratuito e é sucinto, tá? Quando esse raio-x ele não é aprofundado, ele é sucinto, mas ele é o suficiente para me mostrar e para eu te mostrar no seu alicerce, na sua parede, no seu telhado, você tem ou não tem, e onde você tem que começar a resolver os paranauê do seu negócio. Dá para ler o QR Code ou na descrição do vídeo, você clica, vai parar no nosso site. É o primeiro retângulo já embaixo, assim. Clicou, respondeu e aguarda. E quem já fez, já sabe onde está seu BO. Você não precisa ficar fazendo diagnóstico, já sabe, tem que ir para ação, tem que ir para a prática, senão você não sai do lugar.
Já tem a resposta? O que está esperando? Ah, resistência, procrastinação. Esse é o seu padrão, por isso você está onde você está. E graças a Deus você tem da ajuda divina, porque tem gente que mesmo ruim ainda funciona no mercado. Imagine se fosse melhor. Então, gente, faz um momento assim de falar assim, meu, eu quero ir para o próximo pilar. Sueli, vamos avançar? Vamos. Então, não sabe onde a dor está apertando? Faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico. Não dói. Na pior situação, você só vai enxergar aquilo que você já sabia. A diferença é que eu mostro mais organizadinho, tá? Agora, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de ordem, é indicadores. Indicador a gente usa tecnologia. Existe sim a parte das skills, das habilidades que tem que ser desenvolvidas, né? Mas isso são soluções individuais e a parte você vai resolvendo no tempo. Mas quando a gente fala de ordem, gente, é tecnologia. Até o Amir Klink, em 1984, já tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos aí. Naquela época, sabe o que, que ele usou para gerar energia rápida? Placa solar. Gente, isso há 40 e poucos anos, o povo nem sabia. Como é que ele levou comida no barco dele? Olha as perguntas que a gente tem que fazer. Quando a gente conhece outros negócios, outros modelos de negócio, pergunta: como é que você faz tal coisa? Como é que você faz tal coisa? Claro que tem gente que não vai abrir, né, os bastidores 100%. Mas, por exemplo, no caso do Amir Klink, como é que ele comeu? Ele levou uma mão? Ele levou... Teve tecnologia ali. E a água? Gente, teve tecnologia naquela época para ele atravessar um oceano. E você acha que para você ganhar o mercado não precisa? Ah, mas hoje tem IA, IA resolve tudo. Sem inteligência natural, você não usa a inteligência artificial. Primeiro, sempre a pessoa, depois tecnologia. Senão você fica um funcional burro. Você tem um monte de opção, não faz nada. Aí fica com base no modismo. Gente, inteligência artificial não é para resolver toda a sua vida. É você que tem que utilizá-la no lugar certo. Então tem gente investindo. Aí eu faço uma pergunta do negócio dela, ela não sabe. Por quê? Ela não pensa mais. Inteligência natural vem antes da inteligência artificial. Desenvolva a inteligência natural e aproveite a artificial. Ela vai somar. Ela vai somar. E para a gente finalizar, vamos terminar aqui com o progresso. Já falamos da camada amor, já falamos da camada ordem. Imagina essas duas coisas sendo resolvidas no seu negócio. Vai assim, ó, é um superpoder. É um superpoder. Só que isso precisa ser resolvido por etapas. Agora, o progresso, eu vou deixar como dica de leitura, e a gente tem esse vídeo também, A Ilusão de Ícaro. Gente, este livro, a gente tem o Marketing Hunt, que é o nosso ecossistema de gestão empresarial. Então, o que vocês viram aqui é um trechinho do software. O software ele é um pilar de 4 pilares do Marketing Hunt. É a tecnologia, existe a parte do aprendizado em cima da tecnologia de mercado, rotinas, que você precisa otimizar, e comunidade. Na comunidade, ou seja, os clientes que fazem uso do Marketing Hunt, a gente tem um programa de sucesso do cliente. Aí o cliente ele pode participar. Este ano é gratuito, ano que vem vai ter uma taxa de participação. Porque é muito bom, bom demais para estar só e leva muito tempo, tá? Então, todo mês tem atividade. E uma das atividades é a Masterclass. O que a gente faz nessa Masterclass? A gente traz perspectivas para o cliente, para ele sair da bolha dele e enxergar além daquilo que ele está fazendo. Senão ele não tem insight, ele não tem ideia, ele não oxigena. É ir além. É ir além. E a gente sempre traz, às vezes, um livro, filmes intercalados, né? Este livro, ele estava na minha lista de leitura, porque eu leio bastante, gente. Nossa, eu leio bastante, graças a Deus. Peguei o gosto da leitura e mando bala mesmo. Ele é surpreendente, porque Ícaro, na mitologia, ele ficou preso junto com o pai dele, na prisão lá do Minotauro,
Aí tem toda a história lá que não vem ao caso agora. Só sei que eles precisavam sair de lá. E a única forma seria por cima, porque o labirinto foi tão bem feito que ele não conseguia encontrar saída. E aí o pai de Ícaro, Dédalo, se eu não me engano, falou: vou construir asas de cera e você vai sair daqui e depois eu vou sair daqui. Só que você não pode ir muito alto, próximo do sol, e nem muito baixo, senão a água do mar vai pesar as asas. Então você tem que sempre buscar o caminho do meio e equilíbrio. Este livro, ele é sobre as podas que nós temos durante a nossa existência. Porque, gente, eu trabalho com tecnologia. Para mim é muito simples, 880. Ah, o que eu faço com isso? 8. O que eu faço com isso? 80. Só que eu não fico falando, né? A gente já tem tudo estruturado, o cliente acessa, está lá, 880, 880, 880. E aí, de repente, a pessoa nem 8 e nem 80. É igual você que já recebeu o seu diagnóstico, tá lá, 880. E aí? Nem 8, nem 80. Ficou parado, ficou travado. Estou dando um exemplo, tá? Existe uma parte dos negócios que é só a parte humana que tem que ser desenvolvida. Porque exatas, ela é uma ordem, que é exatamente o que a gente vende. Mas a parte humana, ela precisa ser superada. Então, tem gente que foi podado na infância e reproduz, inclusive, os comportamentos até hoje. Só que se você não está num processo, numa metodologia, você não vence os seus padrões. Então, gestão empresarial não é só questão dos negócios, é também para sua vida pessoal. Por isso que hoje eu falo que negócio é metade exata e metade humanas. E por onde eu começo? Pelas exatas. Porque exata, ela está organizada, ela está estruturada, ela está direcionada. Se você para em algum ponto, aquele é o ponto de superação. Então, este livro, ele fala com a gente sobre isso. Porque às vezes você tem asas para voar, só que você tem medo de chegar muito próximo do sol e cair. E às vezes você está abaixo demais e aí a água está te derrubando. A sua operação, o seu caos. Porque essa ideia de Ícaro voar tem a ver com as dimensões. A primeira dimensão é caos, a segunda é o entendimento, você vai equilibrando, a terceira é o meio, você vai se aprofundando, só que chega um momento que você tem que dar uma subida. E aí é onde fala assim, ó, eu tô com medo de minhas asas caírem. Vai cair. Porque se não subir o suficiente para você transcender. Tem gente que não chega perto do sol. Esse é o progresso. E o que é o progresso nos negócios, de fato? O nosso progresso, por exemplo, está em 56%. É o bendito marketing. Só que marketing é movimento. Existe o marketing, a publicidade e a propaganda. Quando você entende a função de cada um desses, você faz as coisas na ordem certa. Tem gente que não sabe o significado nem das palavras, quanto mais a execução. Gente, nos negócios tudo tem lugar. Você tem que aprender sobre as coisas, senão você fica um analfabeto daquilo que era para você ter conhecimento. Às vezes eu vejo palestra aí, ok, a gente tem que saber de tudo, mas é aquilo, você está envolvido com aquilo, você não sabe sobre aquilo? Aí desculpa, é ignorância. Minto, é arrogância. Porque a ignorância é eu não sei, mas você busca saber. O arrogante é não sei, era para estar escrito, eu não tenho. Você tinha que saber daquilo. Se fala a palavra ICP, se fala NPS, se fala qualquer siglas, que às vezes você fala, eu tenho que saber de sigla. Essa sigla é um ingrediente do seu negócio. É uma linguagem. Se está difícil, você está longe. Tem que se aproximar da língua empresarial, porque você sempre vai ouvir isso. E pode perguntar. A questão é, você está praticando? Porque quantas vezes você vai perguntar coisas que era para você estar executando o seu negócio? Tem gente que está longe de ser empresário. É uma palavra que talvez seja bonita para muitos, mas a realidade é triste. Se você vende o que você faz, você está comercializando a sua especialidade. É a linha do comércio. Todo mundo tem que ser comerciante. Só que o comércio para aqui. O empresariado ele vai mais longe, porque é projeto. E não tem como ter negócio sem medir aquilo que você está fazendo. Como é que você vai ter gente?
Ah, eu já tenho colaborador. Tá, mas às vezes o seu ambiente é tóxico. Não para gente, data novo. Às vezes a pessoa que está lá é uma pessoa que está ocupada demais, desocupada, é o seu perfil de liderança. Então dá para ser muito melhor, mas você tem que corrigir seu percurso. Então, quer progredir? Quero. O movimento gera movimento, mas não às cegas. Precisa de dados. O marketing sem indicador é cego, porque precisa de estratégia. Aí cai uma peça ali, aí você vai e pega um band-aid, porque eu ouvi. Tá, você ouviu, eu ouço tanta coisa. É como Jesus dizia, tudo lhe é permitido, nem tudo lhe convém. Você tem que saber, essa informação que eu estou pegando aqui, ela vai aonde no meu negócio? Putz, está faltando aqui. Então, planeja para quando você chegar lá e investir. O que você tinha que estar fazendo agora que você não está fazendo? Então, tem gente que fica ouvindo palestra, um monte de coisa, e fica assim, ó. Isso me lembra uma cena. Ficar dando lá isso. Gente, participa de eventos, só que você pega aquela informação e você avalia. Peraí, no meu negócio, qual o lugar dessa informação? Eu tenho? Putz, eu já tenho. Então, o que eu estou fazendo é o suficiente para o meu momento. Mas isso aqui é uma melhoria contínua. É o momento da melhoria contínua? Não. Vai ser quando? Ah, daqui 2 meses, 3 meses, daqui 1 ano. Coloca no plano futuro, vira projeto. Mas às vezes você não está fazendo o que era para você estar fazendo agora. Isso é visão da quarta dimensão. Quando você tem a visão do macro, você não se perde mais nas partes. Ah, eu vou investir em IA porque agora a moda é IA, tudo é IA. Você ainda faz coisa em Excel, o que você está falando de IA? Gente, para de ser doido. Tem que trazer a realidade para a vida. Desenvolva inteligência natural, que depois a tecnologia aumenta a sua performance. Simples assim. Está na hora de evoluir. E para evoluir, você tem que ser estratégico. Ah, eu não sei. Ah, aprende a terceiriza. E para finalizar, vamos falar da história da nossa bandeira. Deixa eu só voltar aqui rapidinho com vocês. A minha bandeira, que eu mandei fazer, que é a bandeira da Borelli Academy do Brasil, está escrito amor, ordem e progresso. Por quê? Simples. A gente falou sobre isso. Essa é a base. Sem amor, você não tem garra. Não tem constância, não tem empoderamento, não tem entusiasmo. Sem a ordem, você não tem um projeto. Você não sabe para onde você está indo. E você não consegue progredir. Uma coisa depende da outra. As 3 camadas básicas que contextualizam tudo. Só que isso não começou comigo. Isso foi de verdade, no movimento positivista que veio da França para o Brasil. Não sei se vocês que estão aqui sabem, mas a frase original do Augusto Comte dizia: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Era um movimento socialista que queria que a sociedade avançasse. Isso nasceu lá na França, tinha os simpatizantes. E por que será que o amor, a ordem e o progresso veio fazer parte da nossa bandeira? Porque alguns dos simpatizantes foram responsáveis pelo projeto Bandeira Nacional. Olha que sincronicidade. Raimundo Teixeira Mendes era o responsável pelo projeto e o Décio Vilares foi o que desenhou a bandeira. Então, no começo, nos primórdios do tempo, a palavra amor, ordem, progresso esteve na nossa bandeira. Aí, lógico, resumidamente, no tempo, tiraram o amor e deixaram só a ordem e o progresso. Mas aqui não, a gente resgatou. Por quê? Porque para os negócios, isso aqui é o projeto. Isso aqui é um projeto empresarial, tá aqui, ó. Amor, ordem e progresso, que eu já expliquei para vocês. Então, na nossa bandeira aqui na Borelli Academy, eu mandei fazer uma bandeira específica. Só trazendo um pouquinho de história, né?
Suelen, quais são outras camadas que tem os negócios? Porque serão as temáticas das próximas palestras. A gente tende a ter 2 palestras por mês gratuita, no começo do mês, via YouTube. Depois a gente tem eventos mais afunilados, tá? Mas aí depende de um cronograma. Esse ano a gente não vai ter. Mas são, assim, investimentos menores, como R$ 47, R$ 97. E a gente tende a fazer alguns eventos presenciais, até para vocês conhecerem a nossa empresa, conhecer o Market Hunt, que é o nosso projeto principal, mas isso a gente vai avisando no tempo, tá? Porém, quais são outras camadas que existem nos negócios? Eu uso muito a camada do alicerce, a parede e o telhado para contextualizar a fase progresso é alicerce, parede e telhado. Aí eu já resumo, já entro com outro ponto. A gente fala dos 4 pilares da gestão empresarial, que será uma das temáticas futuras. Os 4 capitais de um negócio, muita gente não sabe aproveitar esses capitais e eles estão interconectados com os pilares, com os alicerces. Os 4 elementos da natureza nos negócios, ar, fogo, água, terra. Cada elemento desse potencializa um dos pilares da gestão empresarial. Então, só para vocês terem ideia de quais são outras camadas que existem. Mas a básica é amor, ordem e progresso. Já dá para entender. Mas eu gostaria que antes de vocês saíssem, quem ainda está ao vivo, deixasse aí no chat qual é a sua percepção desse conteúdo. Faz sentido para você? Deu para entender essa lógica? Coloca aí para me ajudar também como uma forma de melhoria contínua, tá? Aproveitando que quem sabe faz ao vivo. E se você está assistindo gravado, deixa depois aí também seu depoimento. Próxima palestra, semana que vem, dia 15/7, se eu não me engano, numa quarta, às 9 horas. Tração empresarial para o segundo semestre. Eu vou explicar como que se traciona um negócio. No mínimo, né? Uma próxima camada. Então, eu vou falar um pouco sobre o alicerce, a parede e o telhado, tá? Pela linguagem da gestão. E isso ajuda a gente a tracionar, porque você respeita, inclusive, o momento do seu negócio. Então, essa palestra vai mostrar para você qual seria essa ordem e o que é que você tem que fazer, pelo menos no mínimo, para dar um primeiro passo, independente do que a gente vai mostrar, tá? Então, finalizamos aqui. Agradeço a participação de vocês. Ó, todo mundo entendeu? Ou você não quer comentar? Gente, aproveita que está aqui e fala, ó, obrigado, não, obrigado, entendi, não entendi, fiquei com uma dúvida. De qualquer maneira, na descrição aqui do vídeo está o link para o nosso site. Lá está todas as soluções que a gente entrega hoje, desde a solução raio-x, que é gratuita, as outras camadas. Então, é aquilo que a gente leva para o mercado. Tem partes que já está mais completa e tem parte que a gente está desenvolvendo. A gente é uma empresa startup, então a gente não tem compromisso com o erro. A gente coloca para rodar e, ó, Kaizen, Kaizen, Kaizen. É assim, a coisa vai fazendo, vai no Kaizen, mas sempre com planejamento, com ordem, com amor, com progresso. Obrigada, Ariane. Gratidão, gratidão. E a gente se encontra no próximo evento. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.